Vamos nessa, tema muito cobrado em prova é o tema que vamos falar nos próximos 15 minutos com vocês. São as classificações das isenções tributárias. A nossa doutrina é muito criativa, adora classificar. E esse tema é muito cobrado em provas de concurso público. E esse tema também é relacionado com a jurisprudência do Supremo. Então, além das classificações sobre isenções tributárias, vamos conversar também sobre a fonte da isenção, da onde é que surge a isenção tributária. Então, veja a primeira classificação que distingue as isenções em isenções objetivas e isenções subjetivas. Veja que as isenções objetivas, também denominadas de isenções reais, se refere ao objeto da coisa. Por exemplo, uma isenção de IPI referente a determinados tipos de geladeira. Geladeiras que acarretam um menor consumo de energia elétrica. Então veja que essa isenção se refere à coisa, ao objeto, àquelas espécies de geladeira que consomem menos energia elétrica. Veja outro caso de isenção tributária. Vamos supor que, conforme se estabelece no artigo 6º da Lei 7.758 de 88, que há isenções de imposto de renda sobre pessoas portadoras de doença grave, tais como mal de Parkinson, mal de Alzheimer, AIDS. Todas essas pessoas que são aposentadas, isso é bom que fique claro, ou pensionistas, elas têm direito à isenção do imposto de renda da pessoa física. Veja que, por outro lado aí, nós estamos nos referindo à pessoa, ao sujeito. Por isso, seria um caso de isenção subjetiva. Então, enquanto a objetiva se refere ao bem e à coisa, a subjetiva se refere à pessoa, ao sujeito. Essa é a nossa primeira classificação no caso, né, de objetiva ou subjetiva. Você viu aí no nosso slide, a gente viu a isenção de IPI para carros que sejam conduzidos por portadores de necessidades especiais, ou seja, aí estamos nos referindo aos portadores de necessidades especiais, tal como a isenção de IPI aos taxistas, né, os automóveis que vão servir para táxi, ou seja, estamos se referindo aí aos sujeitos. Né? Então, a objetiva se refere ao bem, à coisa, a subjetiva ao sujeito, à pessoa. Veja que aí há uma classificação também em isenção geral e isenção em caráter específico. A isenção geral ou absoluta independe de despacho da autoridade administrativa. Já a isenção específica, ela depende de requerimento por parte do beneficiário e que a autoridade administrativa verifique, no caso concreto, se aquela pessoa está satisfazendo os requisitos estabelecidos em lei. Então, na geral e ampla, independe de requerimento. Na específica, depende de requerimento à autoridade administrativa. Veja que as isenções também podem ser por prazo indeterminado ou por prazo certo determinado. Elas são autoexplicativas, né? Essa classificação é autoexplicativa. Por prazo indeterminado, não há fixação de prazo na nossa lei. Por prazo certo, há uma fixação de prazo. Aquela isenção vai ser concedida por 3 anos, 2 anos, 4 anos, 6 meses e assim por diante. Veja que podemos falar em isenções amplas e isenções restritas. Quando falamos em isenções amplas e restritas, a doutrina está se referindo aos territórios, né? A ampla se aplica ao território como um todo. A restrita se aplica a determinada parte do território ou
da região. Então, as isenções amplas se aplicam a todo o território do ente tributante e as restritas, também denominadas de regionalizadas, se aplicam em determinadas regiões da entidade tributante, por exemplo, uma isenção de IPI dos produtos industrializados da Zona Franca de Manaus, que é uma zona que tem concessão de benefícios e incentivos fiscais. Veja agora, né, que nesse caso é importante salientar que deve-se observar que nesse caso de isenção restrita deve-se observar o princípio da uniformidade geográfica. O artigo 151 da Constituição fala que a tributação deve ser uniforme em todo o território nacional. Só que o próprio princípio da uniformidade geográfica traz uma exceção, que é o quê? Para promover o equilíbrio socioeconômico de determinada região do país. Ou seja, se vai se estabelecer uma isenção restrita, bem como uma anistia restrita, como você viu na unidade passada, deve-se verificar se aquela região ela é menos favorecida economicamente. Ou seja, a Constituição busca diminuir as desigualdades regionais. Então, não posso favorecer com isenção restrita regiões mais abastadas, que têm um poderio econômico maior, e sim as menos favorecidas, como é o exemplo categórico da Zona Franca de Manaus. Temos também a classificação de isenções amplas e restritas, destacando, por sua vez, o parágrafo único do artigo 176, que diz o seguinte, que a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função das suas condições, né, em funções de condições a ela peculiares, né, em determinadas regiões pode se estabelecer, né, exatamente para sempre a isenção aí restrita vai ter que ter a pertinência constitucional com a diminuição das desigualdades regionais ou municipais ou diminuição das desigualdades locais. Ok? Veja a isenção. A isenção, a fonte da isenção é lei, né? A norma que isenta o tributo é a lei. Não pode um decreto isentar, não pode uma portaria isentar, não pode um ato infralegal isentar o tributo. Né? Uma instrução normativa, sempre é necessária a lei. E a lei, nos termos da Constituição, é lei específica. Em que sentido? O artigo 140, parágrafo 6º, fala que lei específica é no sentido do seguinte, primeiro, o imposto, o tributo só trata daquela espécie tributária. Por exemplo, ITR, aquela lei só trata de ITR, então ali pode-se estabelecer uma isenção. Por outro lado, por sua vez, lei específica também pode ser uma lei que só trate do tema da isenção. Então, a lei específica aí, no sentido estabelecido no texto da Constituição, é que ou se trata daquele imposto, que vai ser aquela mercadoria ou produto, ou aquela pessoa vai ser isenta, ou a lei só vai poder tratar do tema de isenção. Isso é lei específica conforme o texto da Constituição. Uma vez que antes de 88, antes desse dispositivo, muitos parlamentares, de forma artificiosa, né, com má fé, estabeleciam isenções em leis que tratavam de temas totalmente aleatórios. Por exemplo, estava se discutindo o Estatuto do Servidor Público. E no artigo 253, inciso 27, a linha Q, o parlamentar fez uma introdução de uma isenção. Vejam, meus amigos, quem iria ficar sabendo dessa isenção? Ou seja, numa lei que tratava de servidor público trazer uma isenção sem qualquer pertinência ao servidor público, não é possível. Por quê? Porque saindo dali, certamente o auxiliar do
parlamentar ia ligar para o financiador de campanha e falar: aquela isenção que a gente lhe prometeu está aí no artigo 257, inciso 25, a linha Q. Então, veja, só aquele beneficiado iria ficar sabendo, né? E depois ia depositar o dinheiro para financiar a campanha, né? Financiar a eleição no final do ano. Então, perceba que a Constituição buscou proibir isso. A lei tem que ser específica, ou seja, tem que ser de conhecimento de todos. E, para isso, só pode tratar daquele imposto ou só vai poder tratar do tema isencional. Veja que, nesse rumo, em princípio, a lei concessiva de isenção é a lei ordinária, salvo nos casos de tributos que são criados por meio de lei complementar, que são empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais da União e contribuições residuais da Seguridade Social da União. Nesses casos, é por meio de lei complementar. Agora, em todos os outros, é por meio de lei ordinária. É importante estabelecer aí também que, em face do princípio da simetria, segundo a doutrina majoritária, a instituição decorre do mesmo poder que o ente tributante tem para instituir o tributo. Ou seja, em princípio, quem institui o tributo é quem tem competência para ter o poder da isenção, salvo nos casos em que a União atua como República Federativa do Brasil e, através de tratados internacionais, pode isentar impostos estaduais e municipais, que vamos ver isso posteriormente. Veja que a ESAF, no concurso de analista tributário da Receita Federal, cobrou o seguinte enunciado: caso o tributo tenha sido instituído por lei complementar, a concessão de sua isenção tem de ser feita por meio de diploma legislativo do mesmo nível, ou seja, também por meio de lei complementar. Verdadeiro. Você viu, são 4 casos: empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais da União e contribuições residuais da Seguridade Social da União. Contudo, ressaltamos, que, independentemente de ser lei ordinária ou complementar, a lei deve ser específica. A mesma regra vale para anistia. Portanto, a lei geral que versar sobre qualquer outro assunto não poderá incluir a isenção ou anistia, como já conversamos. Exemplificando, determinada lei geral que verse sobre o regime jurídico de servidores públicos e um dos seus artigos trata de isenção de imposto de importação, é inconstitucional por desobedecer o artigo 150, parágrafo 6º. Ademais, no caso de ICMS, há uma particularidade, porque deve-se observar também a Lei Complementar 24 de 75, porque as isenções, os benefícios fiscais no ICMS são concedidos por convênios interestaduais aprovados dentro do CONFAS. Veja aí essa questão de juiz federal. Vamos ver. Antes da vigência da Constituição Federal, a União concedia isenção de IPI por meio de decreto-lei, consoante admitido pela Carta Revogada. Tal benefício, pelo novo Sistema Tributário Nacional, só é passível de concessão por meio de lei, em razão de que sobreveio inconstitucionalidade formal superveniente. Veja que é falso. O que é a inconstitucionalidade formal superveniente? O Supremo não admite isso. Se antes era permitido por decreto-lei, o que é que vai acontecer? Esse decreto-lei vai ser recepcionado pela Constituição de 88 como uma lei ordinária. Isto é permitido, a recepção do Instituto. Ou seja, não há inconstitucionalidade formal superveniente. Exemplo, CTN. Ele foi aprovado como lei ordinária. Depois necessitava de lei complementar. Então, ele foi recepcionado por meio de lei complementar. Não foi declarada a sua inconstitucionalidade formal superveniente. Por quê? Porque o STF não adota essa tese. Ele adota a tese da recepção formal. Um abraço.